Num mundo ensurdecedor, onde o barulho incessante muitas vezes obscurece a clareza interior, os estoicos nos lembram da virtude do silêncio. Aprende a ser silencioso em meio ao ruído e à agitação, nos diz Marco Aurélio. Vamos explorar como essa prática, muitas vezes negligenciada, pode se tornar um refúgio de paz e sabedoria. O silêncio como uma virtude. Dentro da perspectiva estoica, o silêncio transcende a mera ausência de palavras, transformando-se em uma virtude intrínseca. Uma das máximas mais marcantes de Sêneca nos instiga a refletir: às vezes, é preciso se calar para ser ouvido. Essa ideia nos conduz a uma exploração mais aprofundada sobre como a quietude não é apenas uma pausa momentânea nas palavras, mas, de fato, um terreno fértil para a manifestação da verdadeira virtude. A virtude, nesse contexto, não é apenas uma qualidade abstrata, mas uma força ativa que se revela quando exercitamos a habilidade de permanecer em silêncio. Essa virtude estoica, guiada por Sêneca e outros filósofos, sugere que, ao optarmos pelo silêncio em determinados momentos, abrimos espaço para uma comunicação mais profunda e autêntica. Vamos mergulhar nesse conceito intrigante, explorando como o silêncio pode ser mais do que a simples falta de palavras. Ele se torna uma escolha consciente, uma virtude que nos permite ser ouvidos de maneira mais eficaz, não apenas pelos outros, mas também por nós mesmos. Essa quietude não é passividade, mas uma expressão ativa de autodomínio e sabedoria. Ao compreendermos o silêncio como virtude na filosofia estoica, abrimos a porta para uma análise mais profunda sobre como essa prática influencia não apenas nossas interações externas, mas também nossa relação interna conosco. Afinal, é nos momentos de silêncio que muitas vezes encontramos a clareza necessária para nos conectarmos com a verdadeira essência da virtude e aprofundarmos nosso entendimento sobre o que significa viver uma vida autêntica. Autocontrole e autodomínio. Dentro da abordagem filosófica estoica, a prática de ficar em silêncio se torna mais do que uma simples pausa nas palavras. Ela se transforma em um exercício profundo de autocontrole e autodomínio. Como nos lembra Sêneca, a fala é a imagem da mente. Essa afirmação aponta para a íntima conexão entre as palavras que escolhemos proferir e o estado da nossa mente. Ao optarmos por permanecer em silêncio em certas situações, exercitamos não apenas a contenção verbal, mas também um controle consciente sobre nossos pensamentos e emoções. A fala, segundo a perspectiva estoica, não é apenas uma expressão externa, ela reflete e molda a paisagem interior da mente. Assim, ao controlarmos nossas palavras, ganhamos um domínio valioso sobre o reino interno da nossa consciência. Esse domínio mental é uma habilidade essencial na filosofia estoica, que enfatiza a importância do autodomínio como meio para alcançar a tranquilidade interior. Ficar em silêncio, nesse contexto, não é apenas um ato de retraimento, mas uma escolha consciente de direcionar a mente para um estado de serenidade. É uma prática que transcende a simples ausência de palavras, é uma demonstração de poder sobre as reações impulsivas, um caminho para a clareza mental e emocional. Ao compreendermos o silêncio como um exercício de autocontrole e autodomínio, exploramos como essa prática não apenas molda a maneira como nos expressamos no mundo, mas também como nos relacionamos com nossos pensamentos mais íntimos. Ao escolhermos as palavras com cuidado e, quando necessário, optamos pelo silêncio, estamos efetivamente moldando a narrativa interna que guia nossa visão de mundo e nossa relação com os outros. Nessa exploração mais aprofundada, descobrimos que o autocontrole, como promovido pela prática do silêncio, não é uma restrição à autenticidade, mas sim uma afirmação consciente da maestria da mente. É um passo em direção à liberdade interior, à medida que aprendemos a ser os guardiões conscientes de nossas palavras e pensamentos. O silêncio, assim, torna-se um instrumento valioso na busca da serenidade e do autodomínio preconizados pelos filósofos estoicos. Compreensão mais profunda. Dentro do panorama filosófico estoico, a perspectiva sobre o silêncio transcende a simples ausência de palavras, é reconhecida como um portal para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do universo que nos cerca.
O imperador filósofo Marco Aurélio nos desafia com uma provocação instigante: se não for para melhorar o silêncio, não vale a pena perturbá-lo. Essa afirmação ressoa com a crença fundamental dos estoicos de que o silêncio não é apenas uma pausa na comunicação, mas uma ferramenta essencial para a introspecção e o autoconhecimento. Quando escolhemos permanecer em silêncio, criamos um espaço interno propício para explorar as profundezas de nossos pensamentos, sentimentos e percepções. A quietude, nesse contexto, torna-se um aliado na jornada de autoconhecimento. Ao nos abstermos de perturbar o silêncio, abrimos caminho para um diálogo interno mais significativo. É como se, ao cessarmos as palavras, começássemos a ouvir as vozes internas que muitas vezes são abafadas pelo barulho incessante do mundo exterior. A introspecção, facilitada pelo silêncio, permite que mergulhemos nas camadas mais profundas da nossa psique, explorando nossas motivações, desejos, medos e aspirações. Em meio à quietude, descobrimos uma oportunidade valiosa de nos conectarmos com nossa verdadeira essência, distante das distrações cotidianas. Além disso, o silêncio nos possibilita uma compreensão mais íntima do mundo ao nosso redor. Ao observarmos o fluxo dos eventos sem a interferência constante das palavras, desenvolvemos uma apreciação mais aguçada da complexidade e beleza que muitas vezes passam despercebidas na correria da vida cotidiana. Essa exploração do silêncio como um portal para a compreensão mais profunda é fundamental na filosofia estoica, onde a busca da sabedoria e da autenticidade é central. Ao reservarmos momentos de quietude, não apenas nos abstemos da comunicação externa, mas também nutrimos o diálogo interno que nos conduz à essência da nossa existência. Em última análise, a prática estoica do silêncio não é uma renúncia à comunicação, mas uma escolha deliberada de quando e como nos expressamos. Essa escolha, inspirada na sabedoria dos sábios estoicos, torna-se um meio valioso para aprimorar nossa compreensão do eu, dos outros e do mundo, elevando a experiência da vida a um patamar mais profundo e significativo. Expressão não verbal. Dentro do rico panteão da filosofia estoica, a compreensão de que nem todas as mensagens precisam ser expressas em palavras é fundamental. Ficar em silêncio, longe de ser uma mera ausência de palavras, é reconhecido como uma forma poderosa de comunicação não verbal. O filósofo Sêneca, perspicaz em sua observação, destaca que um olhar pode dizer mais do que 1000 palavras. Essa afirmativa ressoa profundamente na compreensão estoica do silêncio como uma linguagem por si só. A ideia de que o silêncio é uma linguagem rica e expressiva sugere que a comunicação transcende as limitações das palavras faladas. Ao escolhermos permanecer em silêncio, estamos participando ativamente de uma narrativa não verbal, onde gestos, expressões faciais e a simples presença falam volumes. Essa abordagem estoica reconhece o poder intrínseco de uma comunicação mais sutil, que muitas vezes é mais eloquente do que qualquer discurso proferido. Desvendar a linguagem do silêncio na filosofia estoica é mergulhar na compreensão de que a expressão não verbal pode transmitir nuances e emoções que as palavras por vezes falham em capturar. Os gestos conscientes, a postura corporal e, como destaca Sêneca, o poder de um olhar, tornam-se elementos essenciais dessa linguagem silenciosa. Ao explorarmos essa riqueza de comunicação não verbal, descobrimos que é possível transmitir pensamentos complexos, emoções profundas e até mesmo valores fundamentais sem dizer uma palavra. Essa prática estoica do silêncio como linguagem não verbal não é apenas sobre economizar palavras, é uma escolha deliberada de como nos expressamos no mundo. Ao compreendermos que a linguagem do silêncio é uma forma de comunicação tão significativa quanto as palavras, elevamos a interação humana a um nível mais profundo e autêntico. Ao explorarmos essa perspectiva estoica, somos convidados a refletir sobre como incorporar conscientemente o silêncio em nossas interações diárias. Isso não implica em uma renúncia à comunicação, mas sim em uma valorização da expressão não verbal como uma linguagem genuína e poderosa. Assim, desvendar a riqueza da comunicação não verbal na filosofia estoica se torna uma jornada de descoberta da profundidade e complexidade da interação humana, onde o silêncio fala tão alto quanto as palavras.
Resiliência em adversidades. Nos momentos mais desafiadores da existência, o silêncio emerge como um poderoso escudo de resiliência, conforme nos lembra Marco Aurélio com a sábia instrução: escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Esta premissa, fundamentada na filosofia estoica, convida-nos a explorar como a prática do silêncio se transforma em uma fortaleza diante das tormentas inevitáveis da vida. A metáfora do silêncio como um escudo de resiliência sugere que, ao escolhermos não responder imediatamente às adversidades com palavras precipitadas ou reações impulsivas, criamos uma barreira protetora. Nesse contexto, o silêncio não é passividade, mas uma escolha deliberada de preservar a serenidade interior, mesmo em meio às tempestades emocionais. O imperador filósofo Marco Aurélio, com sua visão estoica, oferece uma perspectiva que vai além da mera resistência passiva. A ideia de escolher não ser prejudicado implica em uma atitude ativa de controle sobre a nossa própria resposta às adversidades. Isso nos leva a uma exploração mais profunda sobre como o silêncio, como ferramenta de escolha consciente, nos capacita a transcender o impacto negativo das circunstâncias externas. A prática do silêncio, portanto, torna-se um caminho para o fortalecimento interior. Ao resistirmos à tentação de revidar com palavras acaloradas ou reações descontroladas, cultivamos uma calma interna que se torna alicerçada na firmeza diante das adversidades. Em vez de sermos simplesmente afetados pelos desafios, tornamo-nos ativos na nossa abordagem, escolhendo como responder a cada revés da vida. Explorar como o silêncio fortalece durante as tormentas da vida é, em última análise, embarcar numa jornada de autoconhecimento e autodomínio. A resiliência manifesta-se não apenas na capacidade de suportar, mas na habilidade de escolher conscientemente a nossa reação. O silêncio, nesse contexto, emerge como uma ferramenta estoica de empoderamento, possibilitando-nos enfrentar as adversidades com uma presença de espírito que transcende as circunstâncias externas. Assim, ao abraçarmos a filosofia estoica do silêncio como um escudo de resiliência, mergulhamos numa jornada de autodescoberta, aprendizado e crescimento. Não se trata apenas de enfrentar as tormentas da vida, mas de emergir delas fortalecidos, com a sabedoria silenciosa que a filosofia estoica nos oferece. A arte de ouvir. A premissa de que o silêncio vai além da simples ausência de palavras é fundamental na filosofia estoica, onde ele é encarado como uma arte que não apenas envolve a retenção da fala, mas também uma disposição atenta para ouvir. Epíteto, um dos renomados filósofos estoicos, aconselha-nos de maneira perspicaz: ouça mais, fale menos. Nessa perspectiva, embarquemos numa jornada para explorar como a prática da arte de ficar em silêncio não apenas amplia nossa capacidade de compreender os outros, mas também fortalece os laços interpessoais. A filosofia estoica abraça a ideia de que o silêncio não é passividade, mas uma escolha consciente de reservar espaço para escutar de forma atenta e receptiva. Quando nos abstemos de falar, abrimos uma janela para a verdadeira arte de ouvir. Essa habilidade de ouvir atentamente não apenas envolve a recepção das palavras proferidas, mas também a compreensão das emoções subjacentes, dos matizes não expressos verbalmente. Ao explorarmos a arte do silêncio, descobrimos como essa prática vai além da mera troca de palavras e se torna uma plataforma para a empatia. A escuta atenta, guiada pelo silêncio, permite-nos mergulhar nas perspectivas alheias, compreender as necessidades emocionais e criar uma conexão mais profunda com os outros. O silêncio, portanto, se transforma em uma ponte para a compreensão interpessoal, enriquecendo nossos relacionamentos e nutrindo a empatia que é essencial na convivência humana. Essa exploração estoica da arte do silêncio não significa uma renúncia à comunicação, mas sim uma elevação da qualidade dessa comunicação. Ao dominarmos a habilidade de ouvir atentamente no silêncio, transcendemos as barreiras superficiais da interação diária. O silêncio, então, torna-se uma ferramenta valiosa para construir laços mais sólidos e significativos. Nessa jornada filosófica, descobrimos que a arte do silêncio é uma expressão de respeito e apreciação pelo outro. Ao permitirmos que o silêncio guie nossas interações,
cultivamos um terreno propício para o entendimento mútuo, a construção de confiança e a promoção de relacionamentos saudáveis. Afinal, a verdadeira maestria da comunicação está na capacidade de ouvir tanto quanto na de falar, e é através do silêncio que essa maestria encontra sua expressão mais autêntica. Serenidade interior. Dentro do rico universo da filosofia estoica, o silêncio é reconhecido como um caminho intrínseco para a serenidade interior. Sêneca, um dos notáveis filósofos estoicos, nos orienta com sabedoria: é preciso evitar falar antes que seja tempo de falar. Nessa exploração mais profunda, convidamos a descobrir como a moderação nas palavras não é apenas uma escolha linguística, mas uma contribuição significativa para a paz de espírito e a tranquilidade interior. A premissa fundamental da filosofia estoica é a busca pela ataraxia, ou seja, uma serenidade e equanimidade internas que transcendem as perturbações externas. O silêncio, entendido não apenas como a ausência de palavras, mas como uma escolha consciente de quando e como expressar-se verbalmente, emerge como um aliado valioso nesse caminho de autotransformação. Sêneca, ao aconselhar a evitar falar antes do momento apropriado, destaca a importância da moderação nas palavras. Isso não implica em um silêncio total, mas sim em uma consideração cuidadosa sobre quando nossas palavras têm o potencial máximo de contribuir para a compreensão, a harmonia e a resolução de conflitos. Ao explorarmos essa filosofia do silêncio estoico, percebemos que a moderação verbal não é uma restrição arbitrária, mas sim uma ferramenta consciente para preservar a paz de espírito. Em momentos de impulso, paixão ou adversidade, a escolha de se abster de palavras precipitadas torna-se um meio de evitar conflitos desnecessários, preservar relacionamentos e, acima de tudo, manter a calma interior. A prática da moderação verbal, enraizada na filosofia estoica, convida-nos a considerar não apenas o que dizemos, mas também quando o dizemos. Ao reservar nossas palavras para os momentos apropriados, desenvolvemos não apenas uma comunicação mais eficaz, mas também cultivamos um espaço interno onde a tranquilidade e a serenidade podem prosperar. Portanto, a moderação nas palavras, aliada ao silêncio consciente, não apenas contribui para a paz de espírito individual, mas também cria um ambiente propício para a construção de relacionamentos mais saudáveis e significativos. Nessa jornada filosófica, descobrimos que a escolha cuidadosa de quando falar é uma expressão de sabedoria estoica, guiando-nos em direção à serenidade interior tão almejada pelos praticantes dessa venerável filosofia. Autenticidade e integridade. Dentro da filosofia estoica, a prática do silêncio não é apenas uma pausa nas palavras, é um ato de autenticidade que transcende a comunicação verbal. Sêneca, um dos proeminentes filósofos estoicos, proclama com sabedoria: o silêncio é a verdadeira eloquência. Nessa jornada filosófica, convido-os a explorar mais profundamente como a integridade se manifesta através do poder contido no silêncio, revelando uma autenticidade genuína. A ideia central é que o silêncio, longe de ser um vazio, é uma expressão ativa da integridade pessoal. Quando escolhemos ficar em silêncio em determinados momentos, estamos tomando uma posição de autenticidade, recusando-nos a participar de diálogos vazios ou a expressar palavras que não estejam alinhadas com nossos valores e convicções mais profundas. A citação de Sêneca, que destaca o silêncio como a verdadeira eloquência, sugere que há uma riqueza de significado e verdade a ser encontrada na ausência de palavras. O silêncio se torna, portanto, uma ferramenta poderosa para revelar a autenticidade genuína que reside em nosso ser. É nesse espaço de silêncio que nossas verdadeiras convicções e identidade emergem, sem a necessidade de adornos verbais. A integridade, neste contexto, não é apenas uma questão de agir corretamente, mas também de expressar-se de maneira consistente com nossos valores mais profundos. Ao escolher o silêncio em situações onde as palavras podem comprometer nossa autenticidade, estamos defendendo nossa verdade interior, demonstrando uma integridade que não cede diante das pressões externas. Ao explorarmos a relação entre silêncio, integridade e autenticidade,
descobrimos que o poder contido no ato de ficar em silêncio é uma manifestação tangível de nossa verdade interior. Esse silêncio eloquente não apenas nos preserva de comprometer nossa integridade, mas também nos coloca em sintonia com uma forma mais profunda de expressão que vai além das convenções verbais. Assim, essa exploração da integridade manifesta no silêncio é uma jornada de descoberta de como a autenticidade genuína pode ser revelada quando escolhemos conscientemente não apenas o que dizemos, mas também quando optamos por permanecer em silêncio. O silêncio, então, não é apenas uma ausência de palavras, mas uma declaração eloquente da verdade interior que permeia a filosofia estoica da integridade e autenticidade. À medida que mergulhamos nas águas profundas do silêncio guiados pelos sábios estoicos, espero que este vídeo sirva como uma inspiração para incorporar essa prática transformadora em suas vidas. Se apreciou esta jornada, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais explorações filosóficas. Até a próxima, onde continuaremos a explorar os caminhos da sabedoria estoica e da autotransformação.